Jesus Cristo, amados alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Márcio, estou superintendente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Bom Retiro, pastoreada pelo pastor-presidente Abimael Florencio da Costa. Quero neste momento já parabenizar todas as mamães pelo seu dia e agradecer a Deus pela sua vida. Louvado o nome santo do Senhor. Quero também deixar para vocês, mamães, Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e feliz Dia das Mães para todas as mamães em nome de Jesus. Vamos agora orar em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esta oportunidade, mais uma oportunidade de podermos aprender a sua poderosa palavra. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, Pai, te glorificar, te agradecer por esse privilégio, essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos aprender a tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada aluno, abençoa, Pai amado, também a cada mamãe, Pai, por este dia, Senhor, Dia das Mães, Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente a cada mamãe, dando sabedoria, conhecimento, ó, Pai amado, em nome de Jesus, guardando a cada uma, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade. Toma a frente, toma a direção de mais uma escola bíblica dominical em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje, pela graça de Deus, iremos dar continuidade às lições bíblicas da CPAD deste trimestre, que tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Na semana passada, estudamos a lição de número 5, que teve como tema Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, onde nós falamos sobre a nossa natureza pecaminosa, explicamos que fomos vivificados pela graça de Deus e, por último, nós falamos que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Louvado é o nome santo do Senhor. E hoje estudaremos a lição de número 6, dia 10 de maio de 2020, que tem como tema a condição dos gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus. O texto-aula se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de vós noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, e a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 12 a 14, que diz assim: Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, versículo 12 a 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Esta lição ela possui um objetivo geral, que é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E possui também 3 objetivos específicos aos quais nós devemos atingir ao final desta lição. Primeiro objetivo, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Segundo objetivo,
explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E terceiro e último objetivo é afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição. Na lição de hoje, nós iremos analisar a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12. Nesses dois versículos, o apóstolo Paulo ele contrasta a situação espiritual entre dois povos, os judeus e os gentios. Ele mostra a condição dos gentios sem Deus, quando eles eram pagãos, adoravam outros deuses, viviam no mundo sem Deus. Ele lembra aos gentios crentes a sua condição anterior à nova vida. Nós veremos que o apóstolo Paulo, ele lembra aos gentios de que antes da regeneração, antes da nova vida, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Eles estavam sem Cristo, nós vamos ver nesses 2 versículos, eles estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essas condições essas privações ao qual eles vivenciavam, nós vamos estudar através de 3 tópicos com seus respectivos subtópicos, que são: o primeiro tópico, os gentios, eram chamados incircuncisão, onde nós iremos abordar os seguintes assuntos: o conceito de circuncisão, o que é circuncisão, o significado religioso da circuncisão, a circuncisão do coração e a circuncisão na nova aliança. O segundo tópico, nós vamos estudar que os gentios eram estranhos ao concerto da promessa, onde iremos abordar os seguintes assuntos: eles tinham uma vida sem Cristo, eles eram separados da comunidade de Israel e alienados aos pactos das promessas, alienados no sentido de separados, afastados dos pactos das promessas. E terceiro e último tópico, os gentios eram sem esperança e sem Deus, onde nós iremos abordar os seguintes assuntos: eles eram desprovidos de esperança, não tinham esperança e sem Deus no mundo. Amém? Então tenha uma excelente aula e vamos então ao primeiro tópico dessa lição, ao qual nós vamos falar sobre chamados incircuncisão. Neste tópico, nós iremos abordar o seguinte assunto: a circuncisão e a incircuncisão. Nós vamos ver que os gentios, eles eram desprezados pelos judeus e eles eram identificados como incircuncisos. Os judeus chamavam os gentios, aqueles que eram estrangeiros, aqueles que não eram judeus, de incircuncisos. O próprio apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 11, do passado dos gentios, lembrando a eles do passado deles, quando eles, no outro tempo, eles eram gentios na carne, e chamados incircuncisos pelos que na carne se chamam circuncisão, se referindo aqui aos judeus, feito pelas mãos de homens. Então, eles eram chamados incircuncisão, por quê? Porque eles não eram circuncisados como o povo judeu era. E nós vamos ver o conceito de circuncisão. Mas o que é circuncisão? O que é circuncisão? Segundo a lição, circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. E era prescrito na lei como sinal externo, era um sinal externo, tá? Externo, que era feito no ser humano, essa cirurgia que era feita no homem, era um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Está lá descrito no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 10, vamos ler do versículo 10 a 14. Gênesis, capítulo 17, versículo 10 a 14, que diz assim, Deus falando
com Abraão: este é o meu concerto que guardaste entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho, então esse seria o concerto de Deus com o povo, né, com o povo da aliança. Este é meu concerto, que todo macho será circuncidado, tá? Seria feito essa cirurgia no prepúcio do órgão sexual masculino, todo macho seria circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então seria um sinal, a circuncisão seria o sinal do concerto entre Deus e o povo. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido da casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então aquele também que não fosse da semente, né, de Abraão, que não fosse ali, que fosse estrangeiro, ele também poderia ser circuncidado também. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Então, aquele que não fosse circuncidado, ele seria extirpado do povo, né, porque ele quebrantou ali o concerto do Senhor, por não ser circuncidado. Então isso está em Gênesis capítulo 17, versículo 10 a 14. Esse era o sinal do concerto entre Deus e o povo. Era o sinal do concerto entre Deus e o povo. Que concerto é esse? Aqui no capítulo 17, no versículo 4, ele fala sobre esse concerto. Ó. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Deus falando com Abraão, só para os irmãos reverem aqui, se os irmãos relembrarem o concerto que Deus fez com Abraão, com o seu povo. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. E serás o pai, concerto de Deus com Abraão, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te fareis frutificar grandissimamente, e de ti fareis nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Então existia o concerto. E agora Deus, ele aqui aqui traz em Gênesis o sinal do concerto. Qual seria o sinal desse concerto? Que seria o quê? A circuncisão seria o sinal do concerto entre Deus e o povo. Entre Deus e o povo. Então a circuncisão seria o sinal do concerto entre Deus e o povo. Era o sinal ou marca que denotava, tá? A circuncisão era o sinal ou marca que denotava terem aceito, o povo ter aceito o concerto com Deus e de terem o próprio Deus como Senhor deles. Então, esse sinal, ele demonstrava, né, que aquele povo, o povo de Deus, era o povo de Deus, era um povo, tá, que eles tinham aceito Deus como Senhor deles. Tá? Tinha aceito Deus como Senhor deles. E quem não aceitava, não se circuncidava, não era circuncidado, era tido como incircunciso e, portanto, excluído dessa aliança, tá? Desse concerto ao qual Deus fez com Abraão e com o seu povo. Então, como nós vimos, o procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. A circuncisão ela tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Então, aquele que era circunciso, ele era o quê? Diferente dos demais povos. A circuncisão ela distinguia, tá,
o quê? O povo judeus do povo gentil. Além do conceito de circuncisão, nós vamos falar também sobre o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso ele apontava para a santificação, a separação do pecado. Nós vemos que quando o apóstolo Paulo escreve sua carta, no capítulo 2, versículo 11 e 12, nós vemos que ele chama os gentios de gentios na carne. Isso se referindo ao quê? As obras da carne. Eles viviam na carne, eles viviam em meio à corrupção, a práticas idólatras, né? E toda essa vivência deles, o que eles viviam no mundo, era fortemente relacionado com a sexualidade depravada. A circuncisão ela simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido, né? Então ele simbolizava a aliança de purificação. O povo ele tinha que ser separado do pecado. O povo judeu era um povo que tinha que ser separado do pecado. É por isso que muitas vezes nós vemos na palavra de Deus, quando eles chegam à terra de Canaã, Deus fala o quê? Fala que eles tinham que exterminar, matar todos aqueles povos que viviam ali na terra prometida, porque eram povos idólatras que viviam na prostituição, nas práticas pecaminosas. E Deus não queria o quê? Ele pediu para que eles viessem, mandou para que eles viessem destruir todos aqueles povos. Por quê? Porque ele sabia que eles podiam se contaminar. E o que ele queria do povo era o quê? Um povo santo, um povo separado. Como diz lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, diz assim, Deus fala, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade. Então você vê que há uma condição aqui, né? Se ouvirem a minha voz, guardar o meu conceito, né? Então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me serei o quê? Reino sacerdotal e povo santo, povo separado. É isso que Deus queria do seu povo, do povo escolhido, que ele fosse o quê? Um povo santo, um povo separado. E a santificação era algo tão sério que os judeus eles se recusavam até mesmo de comer com os gentios, comer com aqueles que eram chamados incircuncisos. Em Atos capítulo 11, versículo 1 a 3, é descrito uma situação dessa, ao qual é interessante nós lermos. Atos capítulo 11, versículo 1 a 3, para nós vermos que é bíblico, né, que está na palavra do Senhor. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Então os que eram judeus disputavam com Pedro, discutiam ali com Pedro acerca dos gentios ter recebido ali a palavra de Deus, dizendo, entraste em casa de varões incircunciso e comeste com ele. Então, eles discutiam com Pedro, por Pedro ter entrado na casa dos gentios e comido com eles, porque Pedro teve um relacionamento com eles, e isso aí era o grave para os judeus, assim, falando acerca de santificação, era algo grave os judeus se relacionarem com os gentios, né? Ainda comer na casa com eles. Então, era algo muito sério, né, ao ponto de os judeus se recusarem até mesmo de comer com os gentios circuncisos, tá? Com os incircuncisos. Então, esse termo incircunciso é um termo depreciativo usado pelos judeus contra os gentios. Paulo, ele delicado e claramente, ele desaprovava, mostrando-lhes que a circuncisão feita pela mão dos homens, se torna vã para receber a graça de Deus. Ele mostra-lhes que a verdadeira circuncisão não é feita por mãos humanas, mas espirituais. Então, Paulo ele desaprovava isso tudo aqui, tá? Porque ele achava o seguinte, ele cria que a verdadeira circuncisão não era feita pelas mãos dos homens, essa cirurgia que era feita, mas a verdadeira circuncisão estava no coração. Ela era o quê? Ela era espiritual. E é onde nós vamos entrar aqui, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. Eles não faziam parte ali do povo da promessa, escolhido por Deus. Mas
com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico, tá? Era um sinal físico. Isso não queria dizer que os judeus seguiam a palavra da vontade de Deus à risca, tá? Era um sinal físico. Isso não queria dizer que realmente haveria uma mudança interior na vida dos judeus. Tanto que nós vemos na palavra de Deus várias vezes que eles caíram em pecado, várias vezes que eles se envolveram com povos estranhos, né? Povos estrangeiros, e aí se envolveram com a idolatria. Então, a mudança mesmo, nós sabemos que a mudança ela é de dentro para fora. Não adianta você dar carro novo, não adianta você dar casa nova, não adianta você aumentar o salário, pensando que a pessoa vai mudar por causa disso. Não, a mudança nós sabemos que é de dentro para fora. E a mudança, esse sinal, ele era exterior, era externo, era um sinal físico, feito ali no homem, tá? No judeu. Não era era um sinal físico, não era algo espiritual. Então o apóstolo Paulo, ele aqui faz uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, não era algo espiritual, ao qual trazia ali uma mudança de estado, uma mudança no ser humano, né? Uma transformação no ser humano. Então, a boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão, ela não se tratava de uma operação externa, tá? Como foi feita na carne realizada pelos homens, mas que foi feita a verdadeira circuncisão foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens. Então, a que realmente muda o ser humano é o que? É a que torna o ser humano coparticipante da natureza divina e o capacita a viver uma vida pura, separada do pecado, para a glória de Deus, tá? Para a glória de Deus é o que? É a circuncisão do coração, a circuncisão espiritual, é a circuncisão interior. Sendo assim, um santo viver é um sinal externo de quem está, de que estamos sob a nova aliança e que traz um sinal externo. Essa mudança interior, ela traz um sinal externo que nós estamos sob a nova aliança. Louvado o nome santo do Senhor. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Isso sim, o apóstolo Paulo ele ressalta lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, ele diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então não adianta nada a pessoa ser circuncidada e não viver a palavra de Deus, tá? Não viver a palavra de Deus, não praticar a palavra de Deus, né? Diferentemente de uma pessoa que muitas vezes é incircuncisa e vive a palavra do Senhor. Então o apóstolo Paulo quer dizer isso, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem a virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então o ser uma nova criatura, ela sim tem virtude. Não adianta nada ser circunciso e não viver a palavra de Deus, ou ser incircunciso e não viver a palavra de Deus, viver no mundo, no pecado, tá? Do que ali ser uma nova criatura. Isso é o mais importante, é a pessoa ser o quê? Uma nova criatura. Então a circuncisão, ela não está no exterior, tá? Ela está assim o quê? No interior, no coração. Isso sim é a verdadeira circuncisão. É aquela que transforma, é aquela que nos faz ser uma nova criatura e viver a palavra de Deus. A circuncisão da nova aliança, o assunto da circuncisão gerou discussões. Então esse assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Por quê? Porque os judeus eles achavam que a circuncisão ela era critério de salvação. Era critério de salvação. Então, para que o ser humano ele fosse salvo, ele tinha que ser, pelo ponto de vista dele, ele tinha que ser o quê? Ele tinha que ser circuncidado para ser salvo. Então, em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja, a primeira reunião da igreja, tá? Em Jerusalém, para debater sobre esse assunto da circuncisão.
Vamos ler Atos capítulo 15, versículo 1, 2, 5 e 6. Atos capítulo 15, versículo 1, 2, 5 e 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, 2, 5 e 6. Diz assim, ó. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, contra os judeus, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era misto circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciões para considerar este assunto. Então podemos ver através da palavra de Deus todo esse conflito que foi gerado através dessa questão da circuncisão, né? Onde ali os judeus eles queriam que os gentios se circuncidassem, porque colocavam isso como critério para a salvação. Então a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos o que? Somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, como nós falamos anteriormente, né? A circuncisão foi uma circuncisão na carne. Filipenses 3,3 diz assim, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, o termo grego circuncisão, como é empregado por Paulo, aqui, no caso em Filipenses capítulo 3, versículo 3, tá? Paulo aqui emprega a circuncisão como mutiladores do corpo. Ele refere-se ao rito, quando ele fala de circuncisão aqui, ele refere-se ao rito da circuncisão segundo o ensino dos falsos mestres judaizantes, né? Ao qual eles ensinavam que a circuncisão era critério para a salvação, algo totalmente contrário, né? É um ensino totalmente falso, afirmando que o sinal da circuncisão, conforme o Antigo Testamento, era necessário à salvação, isso que eles ensinavam, tá? Isso que gerava conflito, não era isso a realidade. Então, eles ensinavam como se fosse uma condição para a salvação. Paulo declara que a verdadeira circuncisão é uma obra do Espírito Santo, tá? Ele falava que a verdadeira circuncisão é o quê? É uma obra do Espírito Santo no coração da pessoa, pelo qual o pecado e o mal são cortados. Então, a verdadeira circuncisão, de acordo com o apóstolo Paulo, o que ele cria com relação à circuncisão é que era uma obra do Espírito Santo no coração da pessoa. A circuncisão era no coração, então era uma mudança no coração da pessoa, tá? A circuncisão na nova aliança era essa. A circuncisão na antiga aliança era uma circuncisão física, né? Uma cirurgia, algo físico, mas que não mudava a pessoa, não mudava o homem, né? Agora, na nova aliança, a verdadeira circuncisão é a circuncisão feita pelo Espírito Santo no coração da pessoa, que verdadeiramente muda a pessoa, como nós falamos, é de dentro para fora, é que traz mudança na vida da pessoa, que faz com que a pessoa ela se converta, ela realmente não venha viver a vida que ela vivia outrora. É a circuncisão que faz da pessoa se tornar uma nova criatura, onde as coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo, louvado no nome santo do Senhor. Então vamos agora ao tópico número 2, que vai falar sobre estranhos, os gentios eram estranhos ao concerto da promessa. No segundo tópico, nós vamos ver que os gentios viviam uma outra situação em sua vida anterior, no passado. Eles eram estranhos ao concerto da promessa. O apóstolo Paulo ele aponta essa situação dos gentios quando ele diz quando ele escreve na sua carta, naquele tempo
fala para eles: estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa. Então, eles viviam no passado sem Cristo, uma vida sem Cristo. E nós sabemos que uma vida sem você, sem Cristo, nós não somos nada, né? Cristo mudou as nossas vidas através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele nos deu uma nova vida. Ele nos reconciliou através do seu sacrifício com Deus, porque antes nós éramos condenados à morte. E através ali do seu sacrifício, quando nós nos chegamos a Ele, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos justificados perante Deus. Do nossos pecados Deus não lembra mais. Então nós temos ali uma nova vida, mas eles no passado, eles tinham uma vida sem Cristo, viviam no pecado, viviam em meio à prostituição, à sexualidade, viviam em meio ao mundo, viviam para a carne, viviam a carne, por isso que falam gentio na carne, viviam na carne. Então, ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, no passado, antes deles terem uma nova vida em Cristo, antes deles serem regenerados, eles viviam imersos no paganismo, na adoração a ídolos, e portanto sem Cristo, como nós também no passado vivíamos, às vezes, na prostituição, vivíamos na idolatria. Então, eles viviam no passado assim, uma vida sem Cristo. Então isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas. Então eles viviam no mundo, viviam na carne. Então eles não conheciam a Cristo, eles também eram indiferentes antes de receber ali o evangelho da salvação, antes de ter acesso ali ao evangelho, antes de pregarem a palavra para eles, a palavra da salvação, o evangelho de Cristo, eles eram indiferentes a isso tudo. Diferente, não conheciam a Cristo, diferente às promessas de Deus, como nós também no passado, desde o momento que nós ouvimos a palavra de Deus nos trouxe mudança, porque a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus, quando nós tivemos acesso ao evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, ela nos libertou. Assim também aconteceu ali com os gentios, após eles conhecerem a Cristo. Então, a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também, como nós falamos, eram diferentes promessas acerca dele e de sua obra. Eles eram separados da comunidade de Israel, por isso indiferentes à promessa, não sabiam nem que promessa eram essas. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade, a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel e assim não ter acesso às promessas de Deus para todos. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Então existia ali o concerto que Deus fez, a aliança que Deus fez com Abraão. Então, pelos gentios não fazer parte desse concerto, não fazer parte do povo escolhido por Deus, eles também não usufruíam dos privilégios da aliança que Deus fez com Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente ao quê? As promessas aos judeus. E desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, por meio de Jesus, eles também se tornariam descendência de Abraão. Então, os gentios precisavam saber isso. Através do quê? Através do Evangelho de Cristo. Através da pregação da palavra, que eles começariam a começar a saber que eles se tornariam descendentes de Abraão
através do quê? Através do sacrifício de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 29 diz assim, ó, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, a Bíblia fala que nós, como aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos chamados de filhos de Deus, co-herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo. Então, fazemos parte da família de Deus e, consequentemente, somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, nós, a partir deste momento, nós usufruímos de todos os privilégios da aliança de Abraão, louvado o nome santo do Senhor. Diz também o apóstolo Paulo que eles estavam alienados aos pactos das promessas, estavam alienados aos pactos, separados da comunidade de Israel. Né? Os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera, alianças que Deus estabelecera com o povo escolhido, com os patriarcas israelitas, Abraão, Isaac e Jacó. Esses pactos giravam em torno de grandes promessas da vinda de Cristo, do Messias, do Salvador. Dentre eles, o pacto com Abraão, o pacto com Moisés, o pacto com Davi. Esses pactos, eles eram reiterações da promessa messiânica, da promessa de um Salvador, da promessa da vinda de Cristo. Né? Os gentios não tinham noções deles e, por conseguinte, estavam alienados, separados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, tá? Isso vale para todos nós, né, que somos gentios, uma vez regenerados em Cristo, uma vez se tornando uma nova criatura, né, uma vez regenerados, sendo uma nova criatura em Cristo, é revelada através da palavra, do Evangelho de Cristo, é revelado a eles, aos gentios, o que é revelada a grandeza do amor de Deus. E de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então, a partir do momento que eles tiveram acesso ao Evangelho da salvação, à palavra de Deus, né, por meio do sangue de Cristo, e aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, eles, através do sangue de Cristo, eles se tornaram herdeiros da maravilhosa promessa, assim como nós também. Outrora nós vivíamos no mundo, né? Vivíamos na carne, fora das promessas de Deus, mas através de Cristo, né, nosso único e suficiente Salvador, através do sacrifício do sangue de Cristo, né, derramado na cruz do Calvário, por mim e por você, louvado é o nome santo do Senhor, nós agora somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, e agora descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa, louvado é o nome santo do Senhor. Então, de alienados da promessa, de separados da promessa, através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos herdeiros da maravilhosa promessa. Então, isso que o apóstolo Paulo quis falar para os Efésios ali, relembrando ali o seu passado, que a partir do momento que eles aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, tiveram acesso ao Evangelho da salvação, eles se tornavam herdeiros da maravilhosa promessa ali feita a Abraão. Vamos agora ao terceiro tópico, que vai falar que eles eram sem esperança e sem Deus. No tópico 3, Paulo agora descreve a seguinte condição dos gentios. Ele descreve que eles eram sem esperança e sem Deus. Eles eram o quê? Desprovidos de esperança, eles eram sem esperança. Jeremias capítulo 17, 7 diz assim, bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E é muito ruim quando a pessoa ela não tem esperança. A palavra esperança ela traz uma ideia de confiança. E o seu principal uso nas Escrituras está ligado à confiança nas promessas divinas. Então seria muito ruim se nós não tivéssemos
a esperança da volta de Cristo. Seria muito ruim se não tivéssemos a esperança de sermos arrebatados até as nuvens para encontrar com Jesus. Seria muito ruim se não tivéssemos a esperança de uma mudança, como nós temos até mesmo a esperança de uma mudança como nós temos hoje, vivendo em meio a essa situação de pandemia. Não temos a esperança que Jesus ele pode mudar toda essa situação. Então, os gentios eles não tinham essa esperança. O apóstolo Paulo escreve isso, que eles eram desprovidos de esperança. Podemos afirmar que os gentios não tinham essa esperança por causa da parte da filosofia grega. Eles viviam em meio a uma filosofia, uma cultura grega, em meio a uma filosofia grega, a qual era contrária eles descartavam a possibilidade de uma vida além do túmulo, descartavam a possibilidade de uma ressurreição, né? Da vinda de Cristo, né? Eles eram contrários à pregação do Evangelho, né? Que fala de Jesus e fala da ressurreição. Atos capítulo 17, versículo 18 a 32. Vamos ler Atos dos Apóstolos capítulo 17, versículo 18. Atos dos Apóstolos capítulo 17, versículo 18 e 32 diz assim, que era a linha de pensamento deles, né? Capítulo 17, Atos 17, 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com o apóstolo Paulo. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Então eles eram contrários à pregação do evangelho, eles não criam na ressurreição. E o versículo 32 diz assim: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Então, eles viviam mesmo essa filosofia grega que não acreditava na ressurreição dos mortos. Não acreditava que um dia nós seremos arrebatados e os mortos ressuscitarão, como diz a palavra, os mortos ressuscitarão primeiro, né? E aqueles que estarão vivos serão arrebatados na nuvem para encontrar com Cristo. Então, eles viviam em meio a essa filosofia grega e não tinham, e através disso não tinham a esperança, como nós temos de sermos arrebatados, de nos encontrarmos com Cristo. E que consequentemente pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. E por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Então eles não tinham, por ignorar as promessas de Deus, eles não tinham que sustentar qualquer esperança. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, que diz a palavra: ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança. Claro, aquela pessoa que lavra, ela deve lavrar com esperança, esperando o crescimento, né? Esperando o resultado ali daquilo que ele está fazendo. E o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Então eles não tinham, eles eram desprovidos de esperança, eles ignoravam a promessa e por isso não tinham como sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Então, por eles não ter esperança, isso levava a eles medos, eles padeciam de medos e incertezas. E assim também é nos nossos dias também. A pessoa que ela não tem esperança, a pessoa que não crê, porque existe a esperança que o mundo prega, que é uma esperança limitada, que é uma esperança temporal, ela tem início e fim, e existe a esperança que nós, cristãos, crentes, nós cremos, que é uma esperança que não tem fim, que é uma esperança, o apóstolo Paulo diz assim: Jesus, esperança minha. Jesus, esperança minha. Então, a nossa esperança está em Cristo.
né? A nossa esperança, ela não tem início nem fim. Muitos dizem, né, a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança, ela nunca morre, porque a nossa esperança é Jesus. Ele morreu, mas ele ressuscitou e vive para sempre. Louvado é o nome santo do Senhor. Então a nossa esperança, ela nunca morre. A nossa esperança, ela está viva e vive eternamente. Nossa esperança é o início e o fim. Nossa esperança é o alfa e o ômega. Nossa esperança, ela não tem fim. Louvado é o nome santo do Senhor. Porque a nossa esperança é Cristo. Louvado é o nome santo do Senhor. Porque a nossa esperança é Jesus. Eles não tinham essa esperança que nós temos, que no futuro eles teriam. Porque o pastor Paulo está falando aqui do passado. Como as condições deles no passado, os gentios no passado, que naquele momento eles não viviam mais essa condição. Porque eles já tinham conhecido a Cristo, tinham tido acesso ao Evangelho da salvação, e a partir dali eles teriam uma nova esperança, que era Jesus. E por conseguinte, essa falta de esperança revelava a ausência de Deus, porque quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos esperança. Como disse aqui em Jeremias 17:7, bendito o varão que confia no Senhor, confia em Deus e cuja esperança é o Senhor. Então quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos esperança de salvação, nós temos esperança de melhora, nós temos esperança de cura, nós temos esperança de libertação. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, essa falta de esperança que eles tinham, que os gentios tinham, a qual o apóstolo Paulo falou no passado, revelava a ausência de Deus. Eles não tinham a presença de Deus na vida deles. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Eles acreditavam numa divindade, num Deus com letra minúscula, nos deuses deles, nos deuses pagãos, deuses feitos de pedra, de madeira, deuses mortos. Não, ao contrário ao nosso, que é um Deus vivo. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam em muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados, estavam sem Deus. Estavam sem Deus, escravizados pelas trevas espirituais. Então, trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. Como nós falamos, o apóstolo Paulo fala aqui no passado como as condições que eles viviam, mas que graças a Deus esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. João 17:3. João 17:3 está escrito o seguinte. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, está escrito o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, a partir, isso Paulo fala no passado, mas graças a Deus que a partir do momento que eles conheceram a Deus e a Cristo, eles agora teriam uma vida totalmente mudada, eles seriam nova criatura, todo aquele quadro seria alterado. Então isso é a vida com Deus. Quando nós temos Deus na nossa vida, nós somos Cristo, e cremos no sacrifício de Cristo, nós temos nossa vida transformada, as coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo. Nós agora temos uma esperança, a nossa esperança é Jesus. Não vivemos não vivemos entristecidos, desanimados, em meio afundados na tristeza, não, porque nós temos a Cristo e sabemos, aleluia, Ele é a nossa esperança e sabemos que Ele pode mudar todas as coisas e sabemos que nós temos acesso às promessas do Senhor e principalmente a vida eterna, e que um dia nós encontraremos com Jesus, estaremos com Ele e seremos arrebatados e estaremos com Cristo. Louvado é o nome santo do Senhor. Essa é a nossa esperança, uma esperança que os gentios não tinham no passado, que nós não tínhamos no passado, quando não tínhamos conhecido a Cristo, o Evangelho da salvação. Que nós, aleluia, possamos ser agradecidos a Deus a cada momento, por ter recebido
a Cristo em nossas vidas, por ter tido acesso ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho da salvação. E por hoje nós sermos nova criatura, louvado o nome santo do Senhor. Então vamos agora orar, agradecendo ao Senhor por o privilégio de podermos ter estudado a sua palavra, finalizando assim então a lição de hoje. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, te glorificar, te agradecer pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos mais um domingo estudando a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Pai, os alunos, professores, abençoa cada mamãe, Pai, pelo seu dia, Pai. Pai, nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai amado. Pai, Tu és a nossa esperança, Senhor. Obrigado pela salvação, Pai amado. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossa vida, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e tenha uma semana de bênção, de vitória em nome de Jesus e até a próxima aula em nome de Jesus.